Boa noite, tudo bem? Depois de apresentações tão rebuscadas como as dos colegas aqui da Vivi, do Ita, eu fico até envergonhado porque essa daqui é a minha apresentação, tá, gente? Não tive tempo, infelizmente, essa semana de preparar um projeto de slide aqui. Também não sou um ótimo palestrante, tá? Trabalho com o Odair, trabalho com o Ita, com a Vivi, com startups, com empresas de tecnologia e inovação. No entanto, eu quero que isso daqui seja mais um bate-papo. Do que a gente vai falar? Microquestões no planejamento societário. Então, eu estou seguro que o Ita já deixou muito claro aqui 4 tipos societários para vocês. O empreendedor individual, Eireli, com responsabilidade limitada, é individual, não tem sócio, mas ele tem uma responsabilidade limitada daquilo que ele aportou perante terceiros. Você tem a sociedade limitada em si, então eu e a Vivi somos sócios, nós temos uma empresa por cotas. E por fim a SA, sociedade anônima, pode ser de capital fechado ou aberto. Interessante, certo? Bacana, tá todo mundo seguro disso daqui, né? Legal, então começa a vida da startup, da empresa de tecnologia e começam a surgir os grandes questionamentos. Vou trabalhar sozinho? Primeiro ponto. Ou vou trabalhar com alguém? Se eu vou trabalhar com alguém, eu terei que negociar nossa divisão. E nem sempre uma divisão igualitária, certo? É a melhor resposta para o negócio. Como assim? Quando a gente começa a trabalhar, estamos naquele clima, a gente já começa a pensar no nosso exit, certo? Na saída, porque todo mundo que começa uma empresa de tecnologia, incrivelmente, hoje em dia já está pensando na saída. Em quê? Em vender a empresa. Vou começar hoje com nada, quero sair daqui com pelo menos 30 milhões no bolso. E é justo pensar assim. Mas o meio do caminho, até como começar isso, não fica muito claro. E aí começam a surgir as questões. Então estamos lá empolgados, eu e meu parceiro, amigo de infância. Vamos tocar pau, vamos fazer uma divisão igualitária. Começa o negócio, eu corro atrás do trabalho e ele não. Temos um problema, porque dividiremos as entradas e as retiradas desse dinheiro por igual, inclusive na venda da empresa, quando algum grande investidor, um private equity, alguma coisa desse tipo, algum fundo de investimento vier, eu dividirei meus 30 milhões com ele e eu trabalhei muito mais. Primeiro ponto. Então isso é uma microquestão societária que a gente tem que levar em consideração. Tá, Vinícius, mas e aí? Bom, muito simples. Eu acho que a primeira conversa, eu tenho 4 dicas para dar para vocês hoje aqui, bem simples, bem resumido. A primeira conversa, em qualquer negociação que vocês tiverem em suas vidas, tem gente aqui pretendendo abrir startup, né? Pelo que eu estou percebendo. Já abriram? Estão com sócio? Ou vão fazer bootstrapping? Deus sabe. Legal. A primeira questão que você tem em toda negociação é que ou você negocia dinheiro ou você negocia poder. E essas duas coisas são inversamente proporcionais. Ou eu tenho muito poder na mão, e tudo bem, a entrada de dinheiro não é tão grande, mas quando for vender, ou quando eu tiver controle da sociedade, porque poder é isso, e isso vai estar estabelecido num contrato entre vocês, que é o tal do contrato social, que o Itamar tanto frisou aqui na apresentação dele, que nada mais é que um acordo de como serão as divisões de poder e dinheiro. Eu tenho isso na mão. Ou eu tenho dinheiro. E o mesmo valerá quando você for negociar com um fundo de investimento, com um investidor, com quem quer comprar a sua empresa. Perfeito até aqui? Maravilha. Então, a grande pergunta é: quanto o seu sócio irá colaborar com a tua empresa? Porque no começo de namoro, ali naquele flerte de vocês dois com o negócio, nem sempre as questões são iguais. A ideia foi de um,
A execução está sendo do outro. Qual é esse relacionamento que vocês têm? Então, peraí, se ele teve a ideia, e ele também executa em grande parte essa ideia, ele é responsável pelo modelo de utilidade que nós criamos, a inovação, ele resolveu inventar um novo blockchain digital. Ele merece ser remunerado de acordo com isso. Certo? Tá, mas é só isso. Ele não tem grande parte na execução do processo. Veja só, ele teve a ideia, mas eu procedimentalizei tudo. Eu fiz ele inventou um novo blockchain. Sabe o que é blockchain? Eu estou falando para o pessoal de tecnologia mesmo? Blockchain é a tecnologia por trás do Bitcoin, por exemplo, ou do Litecoin, que faz transferência de informações de um lado ao outro. Basicamente, ele sela lá com um hash, não é isso? Um número que vai fechar um pacote de informações que vai ser transferido de um lado ao outro, descentralizado, ele se autovalida. Não preciso da chancela, por exemplo, do banco no caso de uma moeda eletrônica. Tá? Eu que procedimentalizei isso e, inclusive, eu fui atrás dos investidores para o nosso negócio. Eu toquei a maior parte da empresa, apesar da ideia ser dele. Ele tem que ser remunerado de acordo com a ideia que ele teve, que é a inovação que ele trouxe para o mercado. No entanto, quem executa a maior parte disso e quem viabilizou a consecução do fim social da empresa fui eu. Tá, maravilha. Então, o que você tem que ter em mente? O seu sócio ele é uma peça-chave da empresa? Ou, se ambos os sócios não são essa peça-chave, quem é a peça-chave na empresa? Ora, eu tenho um grande programador, o cara é um expert. No entanto, ele não tem dinheiro para aportar na empresa. Como eu e meu sócio tivemos, ele não participou da fundação da empresa, da estruturação da ideia, do MVP. Legal. Então vem aqui a primeira dica. Microquestões, tá? São questões pequeninas que podem dar um grande problema no avanço, no momento da saída da empresa ou até no decorrer, no curso do processo de empreendimento de vocês. Vesting. Já ouviram falar? Não. Então vamos falar para quem não ouviu. Você ouviu, mas ali o interessado em abrir uma startup não ouviu. Vamos lá. Eu tenho um executivo, o Ita, por exemplo. O Ita ele é um cara que ele é peça-chave na minha empresa. Ele é muito bom, só que ele não tem condição de participar do quadro societário da empresa. Seja SA, seja uma LTDA, ele não tem essa possibilidade porque daí eu estaria sozinho. Tá certo, eu negocio com ele um contrato conversível em participação societária, em ações ou cotas da empresa, com uma duração mínima de 1 ano, em que ele trabalhe, eu pago ele, remunero ele como um funcionário qualquer, e a partir desse ano, ele atingindo metas de produtividade ou atingindo um determinado tempo da empresa, ou ambas as coisas mistas, eu começo a conceder cotas de participação societária para ele. Resultado disso, o Ita vai trabalhar feliz, com afinco, para minha ideia vingar. Ele é uma peça-chave, é alguém que merece se trabalhar naqueles termos do contrato, e isso vai como uma cláusula no contrato social, tá? Pode ser um contrato de prestação de serviço conversível em participação societária, mas essa possibilidade tem que estar prevista no contrato social. E aí é por isso que são microquestões, pequenos cuidados que temos que tomar. Não basta baixar lá o contrato social da internet e falar, tá aqui. Não, não vai servir. Comprar na padaria. Antigamente tinha na padaria, os contratos de padaria. Você comprava o contrato na padaria, pronto. Não vai servir. E ele se torna sócio depois desse período de tempo. É lógico que isso tem que ter no contrato social uma quantidade de cotas ou ações delimitadas para esse fim. Tá bom? Dúvidas aqui? Tá tudo legal? Beleza.
Eu não falo de um contrato de vesting, e aí vamos para a segunda dica. Eu não falo de um contrato de vesting sem falar em cliff. O que é cliff, Vinícius? Cliff é o oposto do vesting. Se você não cumprir com as metas, com o tempo, você perde todo o direito de participação societária que você teria ou tem. Então essas duas coisas têm que andar juntas. É a perda do direito. Legal? E adivinha, o Itamar, que é meu sócio ainda não, mas minha peça-chave na empresa, ele que cuida do marketing contábil, sei lá, qualquer coisa desse tipo, ele é o grande programador lá do blockchain, ele vai trabalhar com muito mais afinco. Pô, legal. Eu tenho que ter isso subscrito no contrato social. Eu tenho que disponibilizar uma quantidade de cotas e a possibilidade de converter em participação societária ou excluir. Certo até aqui? Então vamos para a terceira opção. E essa terceira opção ela já foi explorada há muito tempo. Apple usou isso. Deixa eu ver. Philips, década de 80, utilizou isso. Employees Stock Option. Oi? É isso mesmo. É como se fosse um vesting. Meu Deus. É como se fosse um vesting para os primeiros funcionários da empresa. Então eu comecei minha startup com 5 funcionários. Poxa, eu acho justo que se eles cumprirem metas, não desistirem antes de um determinado período de tempo, tendo produtividade, eles podem adquirir ações ou cotas da empresa. É lógico que isso é um número muito reduzido. Resultado, falem, solta. Eu tenho um funcionário. Terceira opção. Legal. E tudo isso tem que estar previsto no contrato social. São pequenos detalhes que a gente tem que se atentar no contrato social. Claro que o contrato social também tem que pensar na saída. Porque se você é uma pessoa que está no ramo de inovação, tecnologia, startup, e a palavra em voga é exit, eu quero fazer um M&A, Merger and Acquisition, quero que alguém adquira a minha empresa e quero sair com 30 milhões no bolso. Seu contrato social já tem que prever um acordo entre investidores, um acordo entre acionistas, cláusulas prevendo como você vai vender isso. E aí eu vou à quarta dica. Como proteger a inovação que sua empresa trouxe? Como assim? Vamos voltar no exemplo. Eu e o Ita, a gente pensou num novo blockchain, sistema de blockchain. É algo inovador, vai mudar os parâmetros do mundo, realmente a gente vai ganhar muito dinheiro com isso e vamos vender, vamos ser felizes. Legal. Isso é uma ideia inovadora, certo? Eu devo ter isso provavelmente fechado como uma patente ou como um modelo de utilidade e inovação nos registros públicos. Até aí, correto? Correto, maravilha. Tá, vendi a empresa. Eu vendi um modelo de utilidade ou a inovação ou a patente? Sim ou não? Se não houver previsão do contrato social disso, eu não vou passar isso para frente. Perceberam o problema? Então, tem um segundo problema aí também. Se eu não integralizei a minha inovação, o meu modelo de utilidade, a minha invenção, pode ser também, no contrato social, ela está desprotegida. Concordam que num contrato social, essa inovação ela representa o maior bem, o maior patrimônio, o maior ativo que essa empresa tem? Então isso tem que estar integralizado no contrato social. Pô, mas isso daí é nada, é ar. É ar. Chama-se um ativo intelectual. Intangível.
imaterial. E é perfeitamente possível integralizar isso no contrato social. Quinta e última dica, bônus track, para terminar que já deu tempo. Preparem no contrato social de vocês a saída. É importante que vocês tenham um acordo entre os sócios, bem delineado, de como será a saída, para quem nós venderemos a empresa, como venderemos e como será a divisão disso. E aí entram duas coisas que talvez tenha passado despercebido na apresentação do ITA, que é o tal do tag along e drag along. Sabem a diferença? Vamos lá. Para fechar, gente. Drag along é a obrigação do sócio minoritário. Então, aquele sócio que tinha 15% da empresa, ele tem a obrigação de vender a parte dele pelo mesmo valor e nas mesmas condições que o sócio majoritário, aquele que tinha 85%. E se o sócio majoritário, porque ele tem 85%, fez um mau negócio, ele fez um mau negócio porque assim, ele tem 85%, isso representa muita participação societária, isso pode significar muito dinheiro no bolso dele e para ele estar satisfeito. Só que 15%? Não. Pior, esse sócio minoritário, se ele não for obrigado a vender, ele pode ficar numa situação em que ele tomou um hostile takeover na empresa. Ele não tem controle e não tem dinheiro. O drag along é a obrigação dele vender nas mesmas condições. Então, se foi um mau negócio, vai ser um mau negócio para ele também. Certo? O tag along não. O tag along é uma opção, é um direito. Eu posso vender ou não a minha participação societária nesse instante. E posso vender nas mesmas condições ou em condições muito semelhantes, ou até às vezes melhores, do que a do sócio majoritário. Mas eu tenho a opção do seguinte, e aí eu quero que vocês façam um exercício. Imagina que a gente, nesse nosso método inovador, a empresa estava tendo um crescimento de ações e tal, e veio aqui e houve a compra por tag along de 85% da empresa. Eu detenho 15%. Esses 15% eu olho e vejo a projeção da empresa e vejo que ela vai continuar crescendo. Por que o tag along é bom para mim? Porque se ela vai continuar crescendo, eu posso não vender. E tudo bem, eu não estou negociando poder aqui, eu estou abrindo mão do controle da empresa. Eu não tenho controle sobre a empresa. Eu tenho só 15% dela. No entanto, eu vejo que a projeção vai crescer, eu vou vender na alta por muito mais. Legal? Perguntas? Dúvidas? Tá certo, gente. Obrigado. Boa noite.